Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje daremos início a mais um conteúdo da nossa disciplina de Citologia Clínica. Na aula de hoje, vamos trocar algumas ideias sobre a citologia inflamatória e os seus principais agentes indutores. Bom, como sabemos, o trato genital feminino é composto aí por estruturas que se comunicam com o mundo exterior, né? E devido a este contato com o mundo externo, ele está sujeito a inúmeros fatores que podem levar aí ao aparecimento de células inflamatórias. Né? O trato genital feminino ele pode aí estar em contato constante com populações de micro-organismos. Né? Esses micro-organismos eles podem ser residentes, como também podem ser transitórios. Os micro-organismos residentes eles são aqueles que compõem a flora bacteriana do trato genital feminino inferior, e os transitórios são aqueles que não pertencem à flora bacteriana normal. A presença destes micro-organismos, principalmente dos transitórios, é capaz de induzir aí a respostas inflamatórias danosas. Além disso, a persistência de alguns micro-organismos podem levar aí a alterações citológicas severas, característicos de lesões pré-cancerosas. Entretanto, não é apenas o contato com entidades microbiológicas e parasíticas que pode levar aí o aparecimento de células inflamatórias, né? Alguns processos citológicos fisiológicos, em outras palavras, a descamação natural do trato genital feminino superior e médio, também podem induzir aí o aparecimento de células inflamatórias. Outros fatores, que podem favorecer o aparecimento dessas células inflamatórias, principalmente neutrófilos, podem ser aí a presença de estímulos mecânicos, traumas mecânicos, em outras palavras, e até mesmo traumas por agentes físicos, como radiação. A radiação ela é danosa. Então, se através da radiação ou através de um trauma mecânico houver um dano tecidual, consequentemente, a gente vai ter aí uma reação inflamatória, né? A gente vai ter aí uma atividade inflamatória buscando reparar e regenerar o tecido que foi lesionado. Bom, a inflamação, pessoal, é um mecanismo de defesa do organismo e esse mecanismo ele vai agir contra agentes agressores internos e externos. Normalmente, a inflamação vai seguir aí um curso bem conhecido, né? Primeiro, a gente tem aí uma reação ao agente agressor, através dos leucócitos, no geral, principalmente neutrófilos ali no trato genital feminino, e seguido aí de reparação do tecido agredido. Então, primeiro a gente vai ter uma reação ao agente agressor e em seguida a gente vai ter um mecanismo de reparação que vai entrar em funcionalidade para que haja a reparação, para que haja o conserto dos danos nesse tecido. Bom, no trato genital feminino, pessoal, a gente pode encontrar duas situações distintas. A primeira, onde há inflamação aguda, ou seja, inflamação recente em resposta a um estímulo novo. A gente pode citar aí um exemplo de inflamação aguda, a proliferação de micro-organismos da flora vaginal. Essa proliferação pode fazer com que haja uma resposta aguda que vai aí tentar controlar a presença desses micro-organismos. E aí a gente tem como característica dessa inflamação aguda a presença de neutrófilos e piócitos, principalmente. Segundo, a gente pode também encontrar aí episódio de inflamação crônica. E esse episódio de inflamação crônica ele vai acontecer em resposta a um estímulo agressor que não cessou, ou seja, um estímulo persistente, que também pode estar relacionado à proliferação de algum micro-organismo, ou até mesmo devido à relação aí de um organismo eumíntico ou protozoário que está realizando aí com o trato genital feminino uma relação de parasitismo. Né? Na inflamação crônica vai ser comum aí a gente encontrar neutrófilos, linfócitos, plasmócitos e também histiócitos. Bom, nessa imagem a gente consegue evidenciar principalmente os neutrófilos e os macrófagos. Sigam aqui o cursor, a gente tem um salpicado de neutrófilos aqui, a presença também de macrófagos em grandes quantidades.
A presença de células inflamatórias nem sempre vai estar relacionada a processos inflamatórios. Por exemplo, durante algumas fases do ciclo menstrual, podemos ter aí o aparecimento de neutrófilos, né? Esses neutrófilos não precisam estar necessariamente relacionados à resposta inflamatória ao estímulo agressor, né? Esses neutrófilos eles podem estar ali em resposta a algum estímulo reparativo, né? Por isso é comum a gente observar a presença de neutrófilos ali no ciclo menstrual, durante a menstruação, porque a gente tem uma descamação ocorrendo, né, naquele momento, naquele tecido, e também durante a segunda metade ali da fase progestacional, que é quando há uma acentuação da citólise, né? Se a gente tem células mortas, a gente precisa de alguém ali para combater, para auxiliar na reparação daquele tecido. Bom, então como a gente identifica um processo inflamatório no trato genital feminino? A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar a presença de leucócitos, né? E não só a presença, a gente precisa também identificar a quantidade, né? Se faz muito importante a presença aí de leucócitos e a quantidade, porque a gente consegue, né, avaliar através disso o tipo e a intensidade, né? Se a gente tem aí uma inflamação aguda ou se a gente tem uma inflamação crônica. Se possível, a gente também tem que notar a presença do possível agente agressor, mas não é via de regra. Se a gente não tem o agente agressor, a gente pode também observar as alterações citológicas. As alterações citológicas elas vão se fazer aí de extrema importância, né? Na identificação de um processo inflamatório ou, consequentemente, um processo infeccioso. Bom, só um comentário adicional então, pessoal. Antes de buscar essas características, é preciso que a gente busque também saber em qual momento do ciclo menstrual a paciente se encontra, né? Haja visto que podem haver aí proliferação de leucócitos sem que haja um estímulo agressor, como a gente já viu, né, no slide anterior aqui. Bom, algumas alterações citológicas nós vamos estudar aqui nos próximos slides, né? A primeira alteração citológica que a gente pode citar aqui dentro dessa classe são os formatos celulares, né? As células elas vão passar a apresentar aí formatos nucleares e citoplasmáticos aberrantes. Além disso, além desses formatos aberrantes, a gente pode ter aí, consequentemente, uma mudança na afinidade tintorial. Por exemplo, na imagem a gente consegue evidenciar aqui, ó, contornos nucleares irregulares, bem como contornos citoplasmáticos também irregulares, né? Contornos que a gente não consegue delimitar o fim. Além disso, como disse anteriormente, a gente pode ter uma mudança na afinidade tintorial. Por exemplo, essa daqui é uma célula pseudo-eosinofílica, ou seja, é uma célula que não deveria estar com coloração rosada. Então, a inflamação ela tem a capacidade de fazer com que essas células se apresentem dessa forma. Então, a gente tem aqui uma célula pseudo-eosinofílica. Bom, novamente, as células aqui apresentando pseudo-eosinofilia, onde as células que deveriam se corar por azul estão coradas em rosa. Além disso, algumas células também podem aí se apresentar com duas afinidades tintoriais. Algumas células podem se apresentar aí com coloração azulada e rosa ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma população de células que deveriam estar coradas em azul, entretanto, são coradas em rosa. E aqui uma população celular com uma dupla afinidade, né, tintorial. Aqui metade da célula com a coloração pendendo aqui para um azul e metade pendendo para uma coloração rosa. Bom, o halo perinuclear também é uma alteração citológica bastante comum, né, encontradas aí em lâminas inflamatórias. Na imagem é possível evidenciar aí dois halos perinucleares, duas células contendo aí dois halos perinucleares. Também é possível evidenciar aí um agrupamento de piócitos depositados sobre uma célula escamosa. Esse achado é conhecido aí como bala de canhão. Retornando ao halo perinuclear, ele é bastante comum, né? A presença do mesmo é bastante evidente aí em infecções por protozoários, como tricômonas, e também em infecções virais, como HPV, e infecção também pelo HSV2, né? Ou em episódios aí de herpes. Então a gente tem aqui, ó, o halo perinuclear em uma célula,
né? O citoplasma ele é empurrado para a borda celular e em torno do núcleo a gente tem o halo perinuclear. Aqui um halo perinuclear em início também, a gente consegue evidenciar aqui. E aqui também, né, o formato bala de canhão, onde piócitos, que são os neutrófilos inativos, estão depositados aqui sobre células malpighianas. Bom, uma outra característica celular aí da inflamação é a presença de vacúolos citoplasmáticos. Esses vacúolos eles vão surgir aí durante a inflamação em resposta a distúrbios relacionados à troca de água entre os meios intra e extracelular. Então esses vacúolos presentes aqui no citoplasma das células nada mais é do que água, né? Acúmulos de água intracitoplasmática. Aqui a gente tem novamente, né, essas mesmas células apresentando vacúolos citoplasmáticos, aqui vacúolos citoplasmáticos, aqui também, aqui nessa célula também. Uma outra alteração citológica que a gente pode citar aí é relacionada à perda dos limites citoplasmáticos. Essa perda do limite citoplasmático é bem evidente. Na imagem aí a gente pode observar que existe um agrupamento de células escamosas intermediárias e esse agrupamento ele apresenta aí um citoplasma mal delimitado, ou seja, a gente não consegue identificar aonde começa e aonde termina esse citoplasma. Além disso, é possível também a gente observar aí de forma discreta a presença de uns poucos halos perinucleares. Também a gente pode observar aí degenerações nucleares, né, onde a gente consegue evidenciar a tumefação nuclear, onde o núcleo vai se apresentar de forma pálida. Além disso, a gente pode evidenciar aí a presença de cromocentros, né? Sigam o cursor aí que eu vou apresentar para vocês todas essas características. Aqui a gente tem um aglomerado de células e a gente não tem uma delimitação de onde começa ou de onde termina cada uma dessas células. É possível a gente evidenciar também alguns pequenos halos perinucleares, aqui também, e é possível também a gente evidenciar pequenos cromocentros. Esses cromocentros, né, são aí característicos de células em degeneração, de núcleos em degeneração. Bom, é comum também a gente encontrar como alteração citológica anomalias nucleares. As principais aí que a gente pode evidenciar são as multinucleações, né? Ou seja, a presença de 2 ou mais núcleos em uma mesma célula. A multinucleação ela vai ocorrer principalmente aí na infecção pelo vírus da herpes e pelo HPV também, né? E na imagem a gente pode observar aí a presença de algumas células contendo mais núcleos do que o normal, né? A gente tem aqui uma célula contendo 3 núcleos, e esses núcleos também com tamanhos aberrantes, né? Tamanhos anormais para células. Aqui uma célula contendo também 5 núcleos. Como uma outra alteração citológica que a gente pode citar também é a cariomegalia. Né? O que seria a cariomegalia? A presença de células com núcleos volumosos, núcleos maiores do que o normal. Na figura aí a gente consegue observar algumas células epiteliais endocervicais. Normalmente, essas células epiteliais endocervicais, como a gente já viu nas aulas anteriores, são células colunares altas, onde a gente consegue delimitar bem o seu citoplasma, onde a gente consegue evidenciar a posição do núcleo nessas células. No entanto, aqui, em condições inflamatórias, em situações inflamatórias, a gente pode ter essas células se apresentando aí com diferentes tamanhos nucleares. Então aqui a gente consegue evidenciar isso. A gente tem aqui uma célula epitelial colunar. No entanto, essa célula epitelial colunar, ela se apresenta com um núcleo muito grande, né? Se apresenta aqui com cariomegalia. E a gente tem uma variação, né, no tamanho desses núcleos. Algumas células possuem um núcleo menor, outras células possuem um núcleo maior. Bom, também é comum a gente observar aí a presença de cariorrexe, né? A cariorrexe vai ser o processo de fragmentação nuclear.
E junto à cariorrex, também vai acontecer a citólise celular, né? Na imagem é possível a gente observar algumas células aqui em necrose, né? Células necróticas, e essas células necróticas elas apresentam aqui uma perda, né, dos contornos celulares, dos contornos citoplasmáticos, como também apresentam aqui, né, o núcleo entrando no processo de cariorrex, né, no processo de fragmentação. Bom, em algumas condições, pessoal, como por exemplo aí na infecção pelo HPV, que é um vírus que pode levar a lesões pré-cancerosas, a gente vai estudar ele mais adiante aí no final dessa aula e também a partir da próxima aula, é comum observarmos aí a displasia tecidual. Na displasia, a gente nota aí que tem uma grande quantidade de células aberrantes, né? E essas células aberrantes são sugestivas aí de uma proliferação anormal do tecido. Ou seja, aconteceu alguma coisa com esse tecido que a sua proliferação, né, as suas características normais foram perdidas. Na imagem 1, a gente consegue evidenciar aí várias células contendo halos perinucleares, né, ó, uma célula aqui, outra, mais algumas aqui, várias células contendo halos perinucleares, né, que além da gente notar essa presença desses halos perinucleares, a gente consegue notar aqui diferenças, por exemplo, no núcleo. Algumas células se apresentam com um núcleo um pouco maior, outras células se apresentam com um núcleo picnótico. Então essas células elas se encontram de forma displásica, ou seja, são células que não estão, né, se apresentando com as suas características normais. Essa imagem é principalmente relacionada aí à infecção por HPV. O que estamos vendo aí é uma lesão de baixo grau, conhecida também como NIC1. Com relação a esses termos aí, não se atentem hoje, não se atentem por enquanto, porque vamos estudar isso na nossa próxima videoaula. Bom, é bastante comum também a gente notar aí na citologia inflamatória a presença de células metaplásicas. Por quê? Essas células metaplásicas, a gente sabe que surgem em resposta a uma substituição adaptativa dos epitélios, né? Então, ou seja, essas células elas podem aparecer na inflamação caso os epitélios estejam sendo atacados por alguns estímulos agressores. Então, aí entra o processo de metaplasia para que haja a substituição, né, adaptativa dessas células. Como já vimos, a metaplasia representa aí, alterações benignas, e essas alterações elas podem acontecer de forma fisiológica e também pode acontecer de forma patológica. A metaplasia, quando acontece aí em resposta aos estímulos inflamatórios infecciosos, ela pode predispor aí o aparecimento de lesões pré-cancerosas. Então, o que isso significa? Que a metaplasia, quando acontece por estímulos fisiológicos ou quando ela acontece de forma fisiológica, não há problema nenhum. No entanto, quando ela acontece em resposta a alguns estímulos inflamatórios e infecciosos, a gente precisa identificar, né, a base desses estímulos, a base desses estímulos agressores. Por quê? Porque a continuidade desses estímulos podem levar aí, pode predispor ao colo do útero a sofrer aí de lesões pré-cancerosas e possíveis lesões cancerosas. Bom, a maioria das respostas inflamatórias, pessoal, que acontecem lá no trato genital feminino, estão relacionadas ao desbalanço da microflora vaginal. A vagina e o colo do útero possuem aí um ecossistema complexo, com numerosas espécies de micro-organismos. E essas espécies elas vão interagir entre si para manter um estado harmonioso, para manter um equilíbrio. Em algumas circunstâncias, principalmente relacionadas aí à quebra desse estado harmonioso, a microflora vaginal pode ser a principal causa de cervicovaginites, que são inflamações aí do trato genital feminino, que tem como característica marcante a presença de corrimentos vaginais. No trato genital feminino, podem coexistir aí os micro-organismos da flora denominada normal e os micro-organismos da flora denominada patogênica. Na flora normal, a predominância são de bactérias do gênero Lactobacillus e em menor quantidade do gênero Bifidobacterium. Esses dois gêneros bacterianos são responsáveis aí pelo equilíbrio do pH vaginal.
Sem essas populações, o trato genital feminino estaria suscetível à proliferação de micro-organismos da flora patogênica, né? E a flora patogênica, que predomina aí basicamente micro-organismos transitórios, ou seja, micro-organismos que podem vir de outros nichos bacterianos externos ao trato genital feminino. Esses micro-organismos presentes na flora patogênica são capazes, né, de causar infecções. Dentre os micro-organismos dessa flora, podemos citar aí a Gardnerella vaginalis, a Chlamydia trachomatis, o Leptotrix vaginalis, e os micro-organismos do gênero Fusobacterium. E, além disso, a gente pode citar aí o fungo Candida albicans e também o protozoário Trichomonas vaginalis, como residentes aí dessa flora transitória ou dessa flora patogênica. Bom, como disse, pessoal, os micro-organismos do gênero Lactobacillus e as bifidobactérias são capazes de regular a acidez vaginal, né? Eles regulam essa acidez a fim de evitar que haja a proliferação de micro-organismos patogênicos. Qualquer desbalanço que houver, principalmente aí com a redução da quantidade de lactobacilos, a gente pode ter aí a suscetibilidade da instalação de infecções oportunísticas. Na imagem, a gente pode evidenciar aqui que em uma faixa de pH menor do que 6, a gente tem um predomínio de lactobacilos. Então, se a gente tem um predomínio de lactobacilos nessa situação, a gente tem uma proteção desse tecido. Entretanto, né, entre 6 e 7, a gente tem um crescimento aí de alguns cocos. E com pH neutro e acima de 7, a gente tem a proliferação de micro-organismos que são inteiramente aí, potencialmente patogênicos, né? O pH de 7 para cima, aí a gente não tem basicamente a presença de lactobacilos. Então, se a gente não tem lactobacilos, consequentemente, a gente não tem um trato genital feminino protegido. Bom, pessoal, os lactobacilos são a flora bacteriana padrão, né, lá da microflora vaginal normal. Esses micro-organismos representam aí mais de 90% da flora normal do TGF. Eles são representados principalmente pelos bacilos de Doederlein. Acho que a gente já comentou sobre esses bacilos nas aulas anteriores, mas hoje a gente vai comentar novamente, né? Os bacilos de Doederlein eles são importantes, né? Porque metabolizam ali o glicogênio de células intermediárias naviculares, e essa metabolização desse glicogênio vai levar aí uma acidificação do trato genital feminino pela produção do ácido lático. E esse ácido lático, né, consequentemente, vai deixar, né, esse ambiente ácido, como já disse anteriormente, e esse ambiente ácido vai evitar que haja a proliferação de micro-organismos da flora patogênica. Na imagem aqui, a gente consegue observar, né, uma infinidade de bacilos de Doederlein, né, uma infinidade de bacilos, muitos mesmo, e a presença de alguns núcleos nus, né? Esses núcleos nus são núcleos das células em que esses bacilos metabolizaram o glicogênio. Bom, nessa imagem também é possível observar os lactobacilos, bem como a presença aí dos núcleos nus que sobraram após a citólise. Então a gente tem uma infinidade aqui, ó, de núcleos nus, e também uma infinidade aqui de lactobacilos espalhados, né, por todo o esfregaço, por toda a lâmina aqui do raspado cérvico-vaginal. Lembrando que a presença desses bacilos, pessoal, é inteiramente normal, viu? Bom, aqui novamente, né, os lactobacilos se apresentando novamente no tecido, um pouco mais aproximado. E aqui 4 núcleos nus que a gente consegue evidenciar. Bom, um dos principais organismos, micro-organismos da microflora vaginal patogênica é a Gardnerella vaginalis. Né? A Gardnerella ela está relacionada aí aos principais episódios de vaginoses bacterianas, né? Ou de infecções ou inflamações relacionadas à presença de micro-organismos no trato genital feminino. A sua proliferação ela vai se dar aí devido à ausência ou redução da população de lactobacilos. Então, o que acontece?
se a gente tem uma cessação da presença aí dos lactobacilos, a gente pode ter, né, a proliferação de micro-organismos como a Gardnerella vaginalis. Se a gente tem essa proliferação desse tipo de micro-organismo, a gente vai ter, consequentemente, um processo infeccioso, e o TGF ele vai apresentar aí um corrimento, né, de odor fétido. Na imagem aqui a gente pode observar o padrão citológico da Gardnerella vaginalis, onde a gente tem aqui as células malpighianas e as bactérias, né, vão encontrar-se aqui aderidas sobre as bactérias, sobre as células malpighianas. Aqui a gente tem uma grande quantidade, aqui também a gente tem uma grande quantidade. Bom, novamente, nessa imagem aí, conseguimos observar as bactérias depositadas também sobre as células. Então, a gente tem aqui, ó, dá para a gente observar nesse cantinho aqui também a presença da Gardnerella vaginalis. Aqui também a gente consegue observar. Aqui também a gente consegue observar a presença de Gardnerella. Bom, uma outra bactéria aí da microflora vaginal patogênica que a gente precisa ter atenção e que pode também causar infecção no TGF é a clamídia, né? A clamídia vai ser uma bactéria aí patogênica intracelular obrigatória. Por que ela vai ser intracelular obrigatória? É porque ela é completamente dependente do hospedeiro. Então, como característica citológica que a gente vai encontrar relacionada a essas bactérias é a presença aí de aglomerados intracitoplasmáticos, ou seja, presença de conjuntos bacterianos nos citoplasmas celulares. É importante ressaltar também que a infecção aí por clamídia pode aumentar, né, o risco de aborto espontâneo. É muito importante, né, a gente ter esse conhecimento. Na imagem a gente pode observar aqui a presença, né, dos micro-organismos intracitoplasmáticos. Aqui também, aqui mais uma vez. Bom, uma outra bactéria aí muito importante da microflora vaginal patogênica é a Leptotrix vaginalis. Essa bactéria ela vai ser aí uma bactéria filamentosa, cujo formato apresentável aí vai ser em formato de U, formato de S e às vezes também de forma enovelada. E essas bactérias elas vão se apresentar principalmente aí com uma co-infecção, né, pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Então a gente vai identificar, muito provavelmente, em um raspado cérvico vaginal que possui esse tipo de bactéria, a presença também de Trichomonas vaginalis. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue evidenciar, né, a presença dessas bactérias filamentosas, né? A gente tem aqui vários filamentos, ó. Os filamentos atravessam basicamente todo o raspado cérvico-vaginal, a imagem aqui do raspado cérvico-vaginal. A presença também de neutrófilos, de muitas células de defesa. As bactérias do gênero Fusobacterium também fazem parte lá da microflora vaginal patogênica. Essas bactérias elas são semelhantes ao Leptotrix vaginalis, né? E a sua associação com o fungo Cândida é comum, ou seja, se a gente encontrar Cândida, provavelmente a gente vai encontrar Fusobacterium. E se a gente encontrar Fusobacterium, consequentemente a gente também pode encontrar Cândida, beleza? Aqui na imagem a gente consegue diferenciar, né, o Fusobacterium das bactérias anteriores, né, da Leptotrix. Leptotrix a gente tinha um filamento bem grande, que pegava basicamente a imagem inteira, e aqui a gente tem pequenos filamentos. Bom, algumas outras bactérias também podem ser encontradas na flora vaginal. Separei duas aqui a título de curiosidade para passar para vocês. Os bacilos difteroides, dessa primeira imagenzinha aqui, esses pequenos bacilos aqui, ó, apontados pela setinha preta, são micro-organismos que colonizam o TGF feminino antes da idade reprodutiva.
É comum a gente encontrar também esses micro-organismos durante aí a fase de menopausa, né? Essas bactérias elas possuem por finalidade também regular a acidez vaginal. No entanto, não possuem a mesma eficiência dos lactobacilos. Então essas bactérias elas em um primeiro momento estão presentes antes da idade reprodutiva. Durante a idade reprodutiva toma conta ali os lactobacilos, os bacilos de Doederlein, e após a menopausa, após ali a idade reprodutiva, a gente tem a proliferação novamente desses bacilos difteroides. Bom, uma outra classe de bactérias aqui, né, os Actinomyces, são bactérias comumente encontradas aí em mulheres que fazem uso de DIU. Raramente esses micro-organismos eles vão causar infecção. Na imagem 1, né, como disse para vocês, os bacilos difteroides apontados aqui pela setinha preta, vários bacilozinhos aqui sob as células malpighianas. E aqui na imagem 2 a gente tem a presença de um aglomerado de Actinomyces e essas bactérias elas são características, né? A gente consegue evidenciar aqui um aspecto filamentoso e esse aspecto filamentoso emergindo, né, de um centro denso, de um núcleo denso. Bom, o fungo Cândida, representado aqui pelo Candida albicans, também pode aparecer aí em decorrência do desbalanço da microflora vaginal. Né? A infecção por Cândida está relacionada aí à doença candidíase. Né? Essa doença ela se apresenta aí com um corrimento vaginal específico, bem como um prurido. Além disso, este fungo ele é capaz de induzir aí alterações celulares degenerativas, como a pseudoeosinofilia, que é quando uma célula que não deve se corar pela coloração rosa passa a se corar, e a presença também de halos perinucleares. Na imagem, a gente tem aqui a presença das hifas e dos esporos fúngicos. Né? Aqui os esporos fúngicos, pequenininhos. Aqui também um conjunto de esporos fúngicos, bem como as suas hifas, né? Sob aqui o tecido, sob as células malpighianas. Bom, novamente, na imagem, a gente consegue evidenciar aqui as hifas, a presença das hifas, aqui apontado pelas setinhas pretas, né? Aqui também e aqui, bem como a presença aqui dos esporos fúngicos. Bom, o Trichomonas vaginalis é um protozoário aí causador da DST não viral mais comum do mundo. Né? Quando este protozoário ele está relacionado à infecção do trato genital feminino, é possível que aconteça aí uma severa irritação, além de uma inflamação da mucosa genital. No entanto, em alguns casos, a incidência deste protozoário pode ser assintomática. Né? As principais alterações que a gente pode encontrar em esfregaço proveniente de infecção por tricomonas são a presença de halos perinucleares e a presença aí de muitas células inflamatórias. Então aqui ó, na imagem a gente tem em evidência aqui o protozoário, uma célula malpighiana aqui do ladinho dele, uma outra célula malpighiana. Aqui novamente temos a presença de um aglomerado de protozoários. Aqui um aglomerado de protozoários, aqui também, aqui outro protozoário. Bom, as desordens inflamatórias infecciosas do trato genital feminino podem ser aí denominadas vulvovaginites, em sua maioria. Essas desordens elas têm início quando há um desbalanço da microflora, como a gente já viu anteriormente. O esquema aqui no slide ele vai evidenciar exatamente essa afirmação, onde a gente tem um decréscimo dos lactobacilos e a proliferação excessiva aí de bactérias oportunistas. Essas bactérias podem levar aí aos quadros de vaginose bacteriana. Bom, a vaginose bacteriana ela vai ser uma síndrome que vai ocorrer aí diante da depleção dos lactobacilos, ou também mediante a proliferação de outros micro-organismos residentes na flora vaginal. Então, ela vai acontecer sob duas formas. Ou a gente tem
o decréscimo de lactobacilos, ou a gente tem uma proliferação de micro-organismos da flora patogênica, e essa proliferação acaba se sobressaindo acima da flora normal, da flora bacteriana normal. Bom, inúmeros micro-organismos podem causar a vaginose bacteriana. Entretanto, o principal responsável aí vai ser a Gardnerella vaginalis. As principais evidências da vaginose bacteriana são presença aí de um fluxo vaginal abundante, presença de um odor fétido, além da presença de abscessos e de Bartholinites, né, que são as inflamações das glândulas de Bartholin, glândulas que são responsáveis pela lubrificação do canal vaginal. Além disso, em casos mais graves, a gente consegue também observar a presença de septicemia, que é a disseminação do micro-organismo através da corrente sanguínea para outros tecidos. Nessa imagem, novamente, a gente observa, né, as bactérias, a Gardnerella vaginalis, sob o tecido malpighiano. Então, a gente tem aqui as células malpighianas superficiais e, sob as células superficiais, né, a presença aqui de aglomerados bacterianos. A candidíase vaginal, né, uma vulvovaginite também, é uma infecção relativamente comum e vai ser causada aí por um fungo residente da microflora patológica. O fungo ele vai poder aí se apresentar sob duas formas, forma leveduriforme ou forma filamentosa. Quando está na forma leveduriforme, ele não representa doença. Entretanto, se estiver na forma filamentosa, representará aí a instalação da doença e seus possíveis sintomas, como corrimento e prurido. A imagem aqui vai evidenciar, né, os filamentos e os espórios fúngicos. A gente tem aqui os espórios fúngicos e os filamentos. Essa imagem a gente viu lá no começo da aula. Os filamentos aqui, mais um conjunto de espórios fúngicos. Bom, pessoal, além das infecções bacterianas, fúngicas e por protozoários, também é possível que hajam infecções virais no trato genital feminino. O herpes genital é causado aí pelo vírus HSV2. Inicialmente é uma infecção assintomática, ou seja, não apresentam sintomas. Entretanto, pode apresentar-se aí mais adiante por meio do aparecimento de feridas, úlceras e crostas na região genital. Os principais achados citológicos, né, de infecções pelo vírus HSV2 são células multinucleadas, presença de citomegalia, cariomegalia, além de inclusões citoplasmáticas e presença de células metaplásicas. Isso a gente vai ver agora nas imagens posteriores. Então, pessoal, na imagem observa-se uma intensa atividade inflamatória, bem como a presença de células multinucleadas com inclusões nucleares. Então, a gente tem aqui uma célula multinucleada, né, com vários núcleos, 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, e esses núcleos se apresentam com inclusões nucleares. Bom, aqui nessa imagem a gente observa a citomegalia e cariomegalia, né? Em outras palavras, aí, o aumento dos núcleos e do citoplasma celular. Então a gente tem aqui, cariomegalia relacionado ao aumento dos núcleos. A gente tem 3 núcleos grandes em uma célula e aqui vários núcleos grandes em uma única célula, né? E citomegalia relacionada aí ao aumento da célula. Então a gente tem uma célula extremamente grande aqui quando comparada, né, às hemácias que estão aqui e aos neutrófilos que estão aqui também presentes. Bom, o HPV, ou papiloma vírus humano, é a DST viral mais comum no mundo inteiro, né? O vírus ele vai infectar principalmente o revestimento epitelial de pele e mucosas, e lá no trato genital feminino vai se apresentar sob a forma de lesões verrucosas. A infecção pelo HPV vai ser aí o principal fator de risco para lesões pré-cancerosas e cancerosas do colo uterino. Nos próximos slides a gente vai entender um pouco mais disso, mas gostaria também de ressaltar e de adiantar para vocês que na próxima aula, nas próximas 2 aulas, basicamente, a gente vai focar, né, basicamente aí na interação do HPV, né, na sua capacidade de gerar aí lesões pré-cancerosas e, consequentemente, lesões cancerosas.
Bom, o HPV ele pode apresentar-se sobre formas verrucosas no colo do útero, como a gente pode ver aqui na imagem, né, que a gente tem um colo uterino e a presença aqui de uma lesão relacionada à infecção pelo HPV. No desenho, né, a gente pode esquematizar aqui o colo uterino, nesse desenhozinho aqui no cantinho, né, e a presença do HPV ele vai se enquadrar exatamente aqui, ó, nessa região de lesão de baixo grau. Haja visto que o HPV ele vai ser um fator que vai levar a lesões pré-cancerosas e cancerosas, consequentemente lesões de alto grau e câncer. A evolução do esquema ele vai ditar ali exatamente isso, onde a gente tem um colo uterino normal, com uma lesão de baixo grau, essa lesão de baixo grau potencialmente aqui induzida pelo HPV, essa lesão ela evoluiu para uma lesão de alto grau, e essa lesão de alto grau, ela consequentemente evoluiu para câncer. Isso a gente vai estudar aí nas próximas 2 aulas. Bom, o papiloma vírus humano ele vai atingir principalmente a junção escamocolunar. Lá na junção, as partículas virais elas vão infectar as células basais, né? E essas células basais, ao se diferenciarem, né, carregarão consigo as alterações celulares, né? Essas alterações elas serão visíveis depois de um raspado cérvico-vaginal. Então, o que isso significa? O vírus ele vai chegar lá na junção escamocolunar, vai adentrar na junção e vai contaminar, né, vai se infiltrar dentro das células basais, e essas células basais, né, como a gente já viu anteriormente, são as células que estão na camada mais basal do epitélio malpighiano. O vírus ele vai adentrar nessas células e vai induzir, né, as alterações celulares nessas células. Então a gente vai ver essas alterações em um raspado cérvico-vaginal mais adiante. As alterações citológicas mais comuns de serem observadas nesse sentido, né, são a presença de coilócitos. Os coilócitos são células características da infecção por HPV e são células que apresentam um extenso halo perinuclear. Mas esses coilócitos, de onde é que vieram? Esses coilócitos são frutos da maturação das células basais que continham, né, as partículas virais, as células basais que foram infectadas com as partículas virais. Então aqui, ó, nós temos a presença dos coilócitos, e nos coilócitos a gente tem um intenso halo perinuclear, ó, bem característico. Aqui também, bem característico o halo perinuclear. Bem característico aqui também, ó, evidenciando um halo perinuclear gigantesco, aqui nessa célula também. Então, pessoal, essas células, né, esses coilócitos, nada mais são do que as células basais que foram contaminadas pelo HPV. Joia? Bom, novamente aqui muitas células apresentando halos perinucleares, e além dos halos perinucleares a gente tem uma binucleação, células que possuem 2 núcleos. Além de infecções bacterianas, fúngicas e por protozoários e vírus, é possível também que haja ali no trato genital feminino o aparecimento de eumintos. E esses eumintos eles aparecem principalmente através de contaminação fecal. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui nossa videoaula. Qualquer dúvida que tiverem, podem retirar no chat, estarei disponível durante o horário de aula, certo? Uma boa noite e um forte abraço.